Você já percebeu como é possível parecer arrependido sem realmente ter mudado? Será que uma fé apenas declarada é suficiente diante de Deus? No estudo de hoje, João Batista confronta uma multidão religiosa que buscava o batismo, mas sem evidências reais de transformação. Com palavras firmes, ele revela que o verdadeiro arrependimento sempre produz frutos visíveis, na forma como vivemos, tratamos as pessoas e lidamos com aquilo que temos. Acompanhe este estudo e descubra o que significa de fato viver um arrependimento que transforma a vida. Lucas capítulo 3, versículos 7 a 14. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava-o, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Amados, este é o texto de hoje. Na semana passada, nós tivemos Lucas nos apresentando, de uma maneira geral, o que era o ministério de João, né? Ele fala sobre a pregação de João e ele diz que João pregava uma pregação que visava o arrependimento e o perdão dos pecados. E ele fala também qual era o propósito dessa pregação de João. E ele diz, olha, João veio para aplainar, para preparar, para endireitar, para nivelar o caminho do Senhor. Ou seja, cumprindo profecias a respeito do Messias. João estava abrindo o caminho, preparando os corações, falando sobre arrependimento, falando sobre perdão dos pecados. Como nós vimos já o próprio Lucas narrando as profecias a respeito de João, davam conta de que ele converteria os pais aos filhos, os filhos aos pais. E nós vimos isso na semana passada. Agora, nesse texto que nós lemos hoje, que é logo na sequência do texto da semana passada, é como se Lucas desse um zoom naquela mensagem. E ele diz, ok, agora eu já apresentei um panorama geral do que é a mensagem, o ministério de João, e agora eu vou dar um zoom e vou mostrar o que ele pregava e como que as pessoas reagiam à pregação dele. E aí no primeiro ele já começa dizendo, dizia pois João à multidão que saía para ser batizada por ele. Olha que interessante aqui. João falava a uma multidão que saía para ser batizada por ele. Então, primeira coisa que nós temos aqui a informação, era uma multidão. Que é uma multidão? Uma quantidade incontável de pessoas, muitas pessoas. E o que essas pessoas faziam? Elas iam até ele para serem batizadas por ele. Então o que Lucas está dizendo aqui, ele já faz um recorte. Certamente mais do que uma multidão de pessoas ia até João para ouvir o que João tinha a dizer. Alguns iam para criticar, outros iam por curiosidade, outros não acreditavam, não eram convencidos por aquilo que ele falava, mas essa multidão que Lucas está dizendo aqui eram os que já iam para se batizar. Então, uma multidão maior, dá para nós entender que uma multidão maior ouvia o que ele tinha para dizer, e aí uma multidão se convencia e queria se batizar. E para essa multidão que queria se batizar, que ia até ele para se batizar, ele dizia, vocês são uma raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? E a gente pensa, não, mas espera aí um pouco. Se ele não foi chamado para pregar um batismo de arrependimento, um batismo de perdão dos pecados,
Ele não foi chamado para preparar o caminho do Messias, preparar o caminho do Senhor? Por que ia uma multidão para se batizar e ele chama essas pessoas que queriam se batizar de raça de víbora? Onde é que está a lógica disso? Por que ele não recebe de braços abertos as pessoas? E aí, meus irmãos, aqui a pregação de João tem uma referência com Isaías 59. Lá em Isaías 59 tem um texto muito conhecido que a gente costuma recitar de cor. Versículo 1 de Isaías 59 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. E quando a gente olha esse texto de forma isolada, isso soa para nós como um bálsamo, né? Normalmente a gente lembra desse texto quando a gente está pedindo algo para Deus. Então Deus me ouve, porque a mão dele não está encolhida e o seu ouvido não está agravado. Só que se a gente continuar vendo no versículo 2, nós vamos ver que o assunto não é bem assim. É claro que é verdade isso que está no versículo 1. Mas no versículo 2 ele está criticando as pessoas. Isaías está dizendo, o Senhor, ele pode abençoar vocês, a mão dele não está encolhida. Ele pode ouvir vocês, o ouvido dele não está fechado. Mas ele não ouve e ele não abençoa. Por quê? Porque vocês são uns mentirosos. É isso que Isaías está dizendo aqui. E ele está dizendo, a iniquidade de vocês faz com que Deus não queira abençoar vocês e não ouça vocês. E aí ele continua dizendo, chamando eles de mentirosos, e lá no versículo 5 do capítulo 59 de Isaías, ele diz assim, chocam vocês, né? Vocês mentirosos, vocês chocam ovos de cobras, tem algumas traduções que diz basilisco, que é a cobra, e vocês tecem teias de aranha. E aí é legal que ele diz assim, aquele que comer dos ovos dele morrerá, ou seja, esses ovos de cobra que vocês estão chocando, quem comer vai morrer, porque vocês são mentirosos. E se alguém apertar esses ovos, vai sair desses ovos uma víbora. E agora voltamos lá para João, que João está dizendo, vocês que estão aqui querendo se batizar, vocês são uma raça de víboras, ou seja, vocês são filhos daqueles mentirosos lá de Isaías 59. Vocês são igual a eles. E o Senhor não pode ouvir vocês, não quer abençoar vocês, porque vocês são mentirosos. Então o que acontece aqui, irmãos? Qual é a cena que Lucas está pintando aqui? Lucas está dizendo que uma multidão de pessoas ia até João e se decidia por se batizar. E João dizia, calma lá, não é assim eu quero me batizar de boca. Você é um mentiroso. Você, quando for batizado, eu quero que você produza frutos dignos de arrependimento. É outra conversa, não é? Eu quero me batizar. Eu creio em Deus. O que você está dizendo é verdade. Não. Não é da boca para fora. As coisas não funcionam assim no reino de Deus. É preciso produzir fruto de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? A palavra arrependimento aqui, no original, é a palavra metanoia. Todos vocês sabem isso. O que é metanoia? É literalmente mudança de mente. Então, o arrependimento, ele é uma mudança de mente. Aquilo que eu pensava que era certo, eu já penso diferente. A minha mente não funciona mais como ela funcionava antes. Agora eu sou uma nova criatura e essa mente tem que pensar de forma diferente. Não há arrependimento sem mudança. O arrependimento ele não acontece de boca para fora. O arrependimento ele precisa ser acompanhado por frutos dignos de arrependimento, ou seja, atitudes diferentes. Não basta eu professar que eu amo a Cristo. Eu preciso mostrar que eu amo a Cristo. Não basta eu ser crente a vida toda e não demonstro com as minhas atitudes que eu estou arrependido. Imagina a cena, vamos pensar numa cena aqui. A pessoa, 20 anos de crente, vem na igreja, não falta nem o culto e não demonstra fruto de arrependimento. Ela vem na igreja no piloto automático, é uma religião para ela. Tá todos os cultos aqui, chega no horário, sai no horário, faz tudo certinho,
mas não tem frutos de arrependimento, não entende o relacionamento com Deus, não entende o que é uma vida de relacionamento com Deus. Geralmente, eu não estou generalizando aqui, mas geralmente essas pessoas, você chega para elas, tem 20 anos de caminhada cristã? Sim, tenho 20 anos. E o que Jesus fez por você? Normalmente vão vir exemplos do tipo, Jesus me livrou dos vícios, Jesus me curou, Jesus me deu uma família, Jesus me abençoou, eu era pobre, agora eu sou empresário, eu era triste, agora eu sou feliz. E tá tudo bem, quem não quer essas bênçãos? Mas em momento algum você ouve essa pessoa dizer, e ele me salvou, ele perdoou os meus pecados. A religiosidade, irmãos, ela é assim. É o que Jesus já dizia daqueles, vocês vêm a mim interessado apenas nos sinais, só quer a bênção. Ou como o apóstolo Paulo diz, aqueles que creem ou que esperam de Cristo apenas para essa vida, é o mais dos miseráveis dos homens. O que Pedro falou a respeito disso também, e tantos outros. Então, irmãos, João está dizendo aqui, vocês ouviram a minha mensagem, e vocês estão dizendo que vocês querem se batizar, vocês querem ser batizados por mim, mas para serem batizados por mim, vocês precisam demonstrar que de fato vocês estão arrependidos. É preciso ter mudança de atitude. E aí ele faz um alerta terrível. Ele diz assim, olha, não pense vocês que só pelo fato de dizer que vocês são crentes, ou aqui, especificamente nesse texto, ele está dizendo, não pense vocês que só por serem descendentes de Abraão, vocês já têm garantido a salvação. Porque se você pensa que só por ser descendente de Abraão você já está salvo, se Deus quiser, ele faz as pedras gerarem filhos de Abraão. É a mesma coisa hoje em dia, irmãos. É a mesma coisa. A salvação, o perdão de Deus, ele não é hereditário. Eu sempre digo, Deus não tem netos, Deus tem filhos. E todos nós, todos, em algum momento da nossa vida, nós precisamos conscientemente crer em Deus e entregar a nossa vida para eles. É claro, meus irmãos, que uma criança que nasce em um ambiente fiel a Deus e ela acompanha os seus pais na fé, na caminhada, não só na igreja, na vida dos pais, ela não vai ter, geralmente, ela não tem um momento marcante na vida dela que foi aqui eu tive um encontro com Deus. Alguns têm, mas não. A maioria, ou pelo menos boa parte, você vai perguntar e ele vai dizer, eu sempre me enxerguei como crente. E simplesmente eu fui crescendo no conhecimento de Deus e fui mergulhando e chegou um momento em que eu decidi que eu queria servir a Deus. Não tem aquele momento marcante. E tá tudo bem, é normal, porque a gente já vem crescendo. Oxalá que todos fossem assim. Mas tem também aqueles que tiveram momentos de queda, que se afastaram, ou aqueles que nunca conheceram o evangelho, que aí sim tem um momento marcante. Eu estava no culto, foi feito um apelo, eu fui lá e aceitei Jesus como meu Salvador. E lembra a mensagem que foi pregada, e lembra o hino que foi cantado, e lembra quem era o pregador, e tá tudo bem também. Mas o fato é que essa decisão, seja ela uma decisão marcante que acontece em um momento específico, ou seja ela uma decisão consciente que é criada ao longo de uma caminhada, ela precisa acontecer em algum momento. E essa decisão, ela precisa demonstrar frutos de arrependimento. Aí, indiferente, se eu sou uma criança que nasci num lar cristão ou se eu sou um adulto que se converte, eu preciso demonstrar que eu me arrependo e que eu tenho uma vida digna diante de Deus. Agora, feito isso, ele fala sobre o juízo e ele diz assim, olha, vocês precisam se arrepender. Esse arrependimento de vocês, raça de víboras, mentirosos em outras palavras, não vale. Vocês precisam produzir frutos de arrependimento. Por quê? E aí ele coloca a urgência na pregação dele. Toda a pregação do evangelho precisa ter urgência. É isso que marca, e nós já vimos aqui quando nós estudamos aquelas semanas a história do pentecostalismo, né? Do movimento pentecostal,
É isso que marca a distinção de nós pentecostais. Nós temos essa urgência muito mais visível na nossa vida e na nossa pregação. E João aqui está falando sobre isso. Olha, já está posto o machado à raiz das árvores. O machado está lá, pronto para cortar a árvore. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Agora a pergunta aqui, ele está falando para quem? Quem são as árvores aqui que ele está falando? Ele está falando para os perdidos, para aqueles que não iam nem lá ouvir a pregação dele? Não. Ele está falando para aqueles que estavam indo se batizar. E ele está dizendo, para vocês, o machado está ali, pronto para cortar. E vocês, daí mais uma vez ele diz, vocês precisam produzir frutos. Que fruto é esse? Fruto de arrependimento. Fruto digno de arrependimento. Caso contrário, o machado corta a raiz e vocês são lançados no fogo. Vira lenha, é destruído. E aí aqui, portanto, ele confronta aquelas pessoas. Olha, o batismo não é de boca para fora. A conversão, ela não acontece porque você acha bonito fazer parte de um grupo. A conversão ela não acontece pelos benefícios que você recebe por isso. A conversão é algo profundo, algo que muda a sua mente e algo que faz você produzir bons frutos, frutos dignos de arrependimento. Caso contrário, você será julgado, a justiça de Deus virá sobre você. E aí, quando ele fala isso, irmãos, as pessoas respondem de forma positiva à pregação dele. Eles podiam, por exemplo, virar as costas e sair. Eles podiam dizer, então não é para mim. Pô, esse cara aí tá me chamando de víbora, tá me chamando de mentiroso. Isso não é para mim. Não. Eles respondem positivamente. Olha lá o que está escrito no versículo 10. E a multidão o interrogava, dizendo, então, o que nós podemos fazer? E como é lindo quando as pessoas ouvem o evangelho e perguntam, e agora, o que eu faço? Não é lá o pregador que fica, agora você faz isso, faz aquilo, como se fosse uma lista de regras. A pessoa está convencida de que ela tem que mudar. E ela diz, e o que eu tenho que fazer para mudar? O que é mudar? Que atitude é essa que você está dizendo que eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento? E o que é isso? Me ensina, eu não sei. O que é um fruto digno de arrependimento? E aqui Lucas está dizendo, primeiro, que a multidão fez essa pergunta, e depois Lucas faz dois recortes. Ele apresenta os publicanos fazendo a mesma pergunta e apresenta soldados fazendo a mesma pergunta. E aí João dá uma resposta diferente para cada um, mas que vale para todos. Então ele responde no contexto de cada um, mas obviamente é uma lição para todos nós. E vamos ver agora então quais são essas respostas. O primeiro, a multidão. A multidão perguntou, o que nós vamos fazer agora? E João responde, quem tiver 2 túnicas, que reparta o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. O que João está dizendo aqui? Para eu demonstrar frutos dignos de arrependimento, eu preciso agir, eu preciso tomar atitudes que demonstrem a minha generosidade. Se eu tenho algo excedente, no caso aqui ele dá o exemplo de 2 túnicas. Se eu tenho algo sobrando que eu não preciso, eu ajudo quem não tem. Se eu tenho alimento a mais do que eu preciso, eu ajudo quem não tem. Aqui, meus irmãos, é um princípio básico do reino de Deus. Nós, irmãos, nós não somos chamados para sermos as pessoas mais bem-sucedidas da face da terra, simplesmente por ser mais-sucedido. Quando Deus abençoa a nossa vida financeira, Ele nos abençoa com o propósito de que nós sejamos bênçãos para outros. Esse é o propósito da vida financeira do cristão. Não é para ajuntar riquezas e ficar rico e deixar os outros maus. Então, o que João está apresentando aqui é o princípio da generosidade. Se eu realmente reconheço que eu me arrependi, eu preciso demonstrar frutos desse arrependimento. E o primeiro fruto mencionado por João é generosidade. Como que nós estamos olhando para o nosso excedente
aquilo que vai além da nossa necessidade. João aqui não está ensinando, ele fala 2 túnicas e ele fala alimentos. Ele não está falando aqui para você tirar da boca dos seus filhos e ajudar alguém. Ele não está falando aqui para você pegar a única roupa que você tem e ajudar alguém. Ele está dizendo, se você tem excedente, se Deus te abençoou, reparta. Não seja indiferente com a necessidade do outro. Generosidade, princípio da generosidade. Primeira atitude de alguém que demonstra frutos dignos de arrependimento. E aí, meus irmãos, aparecem os publicanos. Vocês sabem que os publicanos são os coletores de impostos, né? Então, eram aquelas pessoas como Mateus, por exemplo, como Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos, que coletavam impostos. Como é que funcionava a coletoria de impostos romanas no Império Romano? Haviam vários impostos. Haviam impostos territoriais, como o nosso IPTU hoje, digamos assim, que as pessoas pagavam diretamente para Roma. Haviam uma série de impostos, mas haviam impostos que eram de circulação de mercadoria. É como se fosse hoje o nosso ICMS. Só que esse imposto ele era taxado por todas as pessoas que se locomoviam de um lugar para outro, levando mercadorias. Esse imposto, Roma fazia assim, olha, eu estou dominando esse território aqui, esse território é meu, essa região aqui, região da Judéia, por exemplo, região da Samaria, e eu estou com essa concessão pública do Império Romano para que alguém vá lá e colete esses impostos. Então eu estou disposto a dar a autoridade a alguém, ou dar a concessão a alguém, para operar a coletoria de impostos naquela região. E eu vou dar essa concessão para quem me oferecer mais. Então acontecia um leilão. E as pessoas iam lá e diziam, se você deixar eu cobrar imposto na Judéia, eu vou te dar tanto por ano. E o outro fazia uma oferta, não, eu vou te dar tanto. E aquele que oferecia mais era o que ganhava a concessão por um determinado tempo. Só que aquele tanto que ele tinha dito que ele ia entregar para Roma, ele tinha que entregar. E daí da onde vinha o lucro dele? O lucro dele vinha do que ele cobrava a mais. Só que ele e Roma entendia que ele podia cobrar um pouco mais para ser a margem de lucro dele. O problema é que eles exageravam nesse a mais. Cobravam a mesma pessoa 2, 3 vezes, faziam cálculos errados, faziam de tudo para poder cobrar o mais. Aquela parte que tinha que entregar para Roma, eles entregavam. Não tinha choro. E aí, os gananciosos cobravam a mais. E por isso, eles eram tão mal vistos. Porque para poder ganhar o deles, eles esmagavam e eles tiravam o máximo que eles podiam das pessoas. E aí eles fazem essa pergunta. Eles estão lá, querendo se arrepender, dispostos a se batizarem. Eles não eram curiosos que estavam ali. Eles eram pessoas que tinham ouvido a pregação de João e estavam dispostos a mudar a mente, a se arrepender. E eles perguntam, como é que eu faço? Eu sou publicano. E agora? Que tipo de atitude eu tenho que ter? E aí João justamente vai nessa ferida deles. Olha, não peçam mais do que aquilo que vos é ordenado. Então assim, sejam justos ou sejam honestos. Então para a multidão, João disse, sejam generosos. Para os publicanos, João disse, sejam honestos. O que é certo, o que é errado é errado. O que é seu, o que é do outro é do outro. Sejam honestos. Honestidade. Regra para frutos dignos de arrependimento. E aí vamos para o próximo. O próximo categoria de pessoas são soldados. E os soldados também estão ali dispostos a se batizar. E eles fazem a mesma pergunta. E João responde, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Então, primeira coisa, ninguém trateis mal. Puxa, soldado era meio que podia fazer o que queria na época, né? Ele estava com o poder, estava com todo o poder do Império Romano sustentando ele. Podemos imaginar que era bem comum um soldado tratar as pessoas mal. Agora, um soldado arrependido não trata as pessoas mal. Um soldado arrependido não diz bandido bom é bandido morto.
Um soldado arrependido diz: bandido bom é bandido salvo. Não tratar ninguém mal. E aí o que mais? Não defraudeis ninguém. Isso aqui é um comportamento normal, irmãos, na época. Os soldados, eles meio que sabiam tudo o que estava acontecendo. E era muito comum as pessoas que faziam coisas erradas, principalmente quem tinha um pouco mais de poder, quem tinha um pouco mais de dinheiro, subornava os soldados para que os soldados não entregassem eles ou não prendessem eles. E eles viviam, boa parte da renda do soldado era oriunda de chantagem. E o que João está dizendo aqui, não defraudeis ninguém. Contente com o seu salário. Você não precisa ganhar a mais. Se contente com o seu salário. O que João está dizendo para nós aqui, irmãos? Gratidão e bondade. Gratidão, ser grato com o que Deus nos dá. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente tem que parar e dizer, não, tá bom, eu estou nessa situação, é isso mesmo, minha vida não vai melhorar. Não, não é isso. O que João está falando aqui, de novo, é a respeito de como eu quero melhorar a minha vida. Então não tem nada de errado a gente querer estudar, querer trabalhar, querer se esforçar para que a gente possa melhorar o nosso salário, a nossa renda. Tá tudo certo. O problema é se eu quero fazer isso defraudando. Aí é que está o problema. Então, meus irmãos, gratidão, ser grato por aquilo que a gente tem, ser grato por aquilo que Deus nos deu. Como é difícil para nós, né? E se você entrar nisso de toda hora querer um salário melhor e querer ganhar mais, você nunca vai estar satisfeito. E você sempre vai estar correndo atrás. E vai ser aquela pessoa que olha para a sua vida maravilhosa e diz, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não cheguei lá. E quando vê, você perde a sua vida, já está lá velho e não desfrutou a sua vida, porque a vida inteira você correndo atrás. O que João está dizendo aqui é, aprenda a ser generoso, aprenda a ser honesto e aprenda a ser grato com aquilo que você tem. Viva, aproveite o que você tem. Amém, meus irmãos? Que nós possamos também sermos edificados por esta palavra nesta noite e que a gente possa, na nossa atitude, demonstrar frutos de arrependimento. Vamos nos colocar em pés. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Pai. Deus está aqui presente e eu quero, Pai querido, que o Senhor abençoe os nossos irmãos. Pai, a Tua palavra foi pregada nesta noite e o Teu Espírito Santo tem poder, Senhor, para fazê-la ficar gravada em nossos corações, transformar, Senhor, a nossa vida e que nós possamos, Pai, também produzir frutos dignos de arrependimento. Glorifica o Teu nome em nossa vida, Senhor, e abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém.